Maracanã tipo, vai ser grande, inevitavelmente. Olha lá, o Everaldo é rubro-negro. Tamo junto, Everaldo. Tamo Aqui junto. são flamenguistas também. E o Vini é vascaíno. E o diretor também é flamenguista. Mas vamos lá. Começando então falando sobre o Fluminense, que venceu no Maracanã contra o Cruzeiro 1-0. Vence o Fluminense. Vence o Fluminense, um placar magro, mas que na minha opinião não reflete 100% o que foi o jogo, tá? Eu acho que se a gente analisar direitinho o jogo, o Fluminense tinha potencial para vencer por mais, na minha opinião, tá? Acho que o Fluminense fez uma excelente partida. Não sei se uma excelente partida, mas para mim a palavra que melhor define esse jogo do Fluminense é madura. Eu acho que o Fluminense fez uma partida madura, sabe? E aí, cara, queria te ouvir um pouco, começando falando de Fluminense. Hoje os papéis se inverteram, né? Geralmente tu fala, pô, você que gosta tanto de falar de Fluminense. Cara, não, eu acho que a gente pode entrar nessa resenha. Você disse que uma partida madura, uma partida segura jogando em casa, com direito a um golaço do Léo Fernandes. Pô, golaço. Que chute. Absurdo, mas, pô, mostra que o Fluminense em casa tá invicto no Maracanã no Campeonato Brasileiro. Não perdeu ainda. Isso é um fator essencial para o time, dá mais confiança ainda. Isso reflete em campo. O time joga mais tranquilo, joga leve. Pô, Marcelo entra no segundo tempo brincando. Surreal quanto o Marcelo joga, é outro nível. Mas um time bem estruturado como o Fluminense, cara. Bem treinado por um técnico de verdade, Fernando Diniz. Parabéns pelo trabalho, Diniz. Mostra que, na minha opinião, se o Fluminense tivesse focado também um pouquinho mais no brasileiro, tinha as chances de brigar ali com o Botafogo atualmente pau a pau, irmão. Com certeza. Porque, cara, o time do Fluminense tá com 41 pontos. Deixa muito a desejar jogando fora de casa e alguns jogos onde dá uma poupada pra Libertadores, que, pô, como a gente vem dizendo, acho que desde o começo do Sports Arena é o foco do Fluminense. A Libertadores esse ano, tão sonhado o título, e eu acho que tá perto de vir, sabe? Concordo contigo, tá? Vou te falar, eu falei aqui o Fluminense muito maduro, e eu acho que é um Fluminense, cara, que mostra jogo após jogo porque não deve ser descartado para uma possível Libertadores, cara. Porque, se a gente lembrar, a gente fala aqui sempre, pô, o Fluminense joga muito bem dentro de casa, um time muito forte no Maracanã, quase não perde em casa, pô, invicto no Campeonato Brasileiro. E a final da Libertadores, coincidentemente, é no Maracanã, né? Perfeito. Então, caso o Fluminense passe, é um time que chega muito forte, muito preparado para essa final da Libertadores. E eu acho que isso também passa pelo trabalho do Fernando Diniz, tá? Eu vou me estender um pouco mais sobre o Fernando Diniz daqui a pouco, mas eu acho que a gente também tem que destacar os jogadores do Fluminense, tá? Porque o Maurício já colocou aí na tela que o destaque do jogo foi o André. E, cara, o elenco do Fluminense, que era uma tecla que a gente batia muito, né, LF? Pô, o elenco do Fluminense tem que se reforçar melhor. O Fluminense tem um time titular muito bom, mas os reservas deixam a desejar um pouco. Eu acho que esse cenário mudou, cara. Se a gente olha hoje pro Fluminense, a gente tem, por exemplo, o Léo Fernandes saindo do banco. A gente tem, tudo bem que foi uma exceção, tá? Mas a gente tem o Marcelo saindo do banco. A gente tem, em alguns momentos, o Alexander saindo do banco, que tava voltando de lesão. A gente tem até mesmo o Marlon, em alguns momentos, saindo do banco. Então, cara, é um time que, querendo ou não, ele se tornou mais coeso e mais pronto. Tem mais alternativas para buscar os jogos, seja do Campeonato Brasileiro, seja da Libertadores. E, enfim, continuando a falar individualmente, eu queria destacar também a partida do Alexander, que eu já citei aqui. Perfeito. Cara, uma partida absurda do moleque, pô. Uma das melhores, se não tivesse sido a melhor partida dele desde que ele voltou de lesão. Porque uma coisa que me chama muita atenção, cara, e é muito doido isso, ele é jovem, mas ele em campo se comporta como se ele fosse um veterano, cara. Porque, pô, ele é muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele é muito importante e é impressionante a facilidade dele para se movimentar, pô. Então, às vezes, ele tá caindo pela direita, quando você percebe, ele já tá na esquerda, dando alternativa, caindo, às vezes, até como lateral. Ele sempre fez essa dobradinha ali com o Marcelo, fica alternando. Então, cara, gostei muito, muito, muito da partida do Alexander. E eu acho que para esse esquema do Fernando Diniz é muito importante você ter peças no meio campo que são boas, cara, com a bola, sem a bola, que sejam dinâmicas. Eu acho que essa duplinha André e Alexander, pô, entregam muito isso pro Diniz. Cara, e é uma coisa que o pensamento que eu tive agora, com essa sua fala, os jovens jogadores do Fluminense são muito maduros, sabe? Sim. Eles sobem já com uma tranquilidade. Tudo bem, o João Kennedy tinha subido, foi emprestado, voltou agora muito mais maduro, muito mais cabeça psicológica para jogar e tá se destacando. Tem o André, tem o Alexander. O Fluminense trabalha muito bem com a base, muito bem mesmo. Muito bem. Muito bem mesmo. Tem o Martinelli que tá jogando, voltou o Danielzinho agora. Eu ia falar isso agora, de uma rodagem no Bahia, um tempo
ficou fora por um tempo no Fluminense, mas voltou muito mais experiente, um bom reserva para o Fluminense, a gente já havia destacado isso aqui. É um trabalho muito interessante, muito importante com a base que o Fluminense faz, que ajuda muito o clube nesses momentos. Os jogadores de base são muito importantes, cara. Muito importante mesmo, além de fazer um mercado. Pô, com certeza o Fluminense vai vender o André, inevitavelmente, que vai ser por um bom valor, vai acabar vendendo o John Kennedy, vai acabar vendendo o Alexander, e o Fluminense já, com certeza, já está tratando de ter outros jogadores na base formando para seguir esses caminhos. Sempre foi assim. É um time que sempre apostou muito na base e sempre deu certo. Cara, eu tava tendo essa conversa com meu tio, desculpa, no dia do Vasco e Fluminense. Eu esqueci o nome do jogador agora, eu peço até desculpa. E se vocês, tricolores do chat, souberem, por favor, me corrijam. Mas ele falou que na base do Fluminense tem um garoto que falam que ele é tão bom ou até melhor do que o André já. Ele também é muito bom com a bola, se movimenta muito bem, muita maturidade para sair jogando, para recompor. Defensivamente é um monstro, ofensivamente também é muito bom. Então, cara, isso que você falou é importante, né? A gente sempre bate muito na base do Santos, por exemplo, né? Bate muito na tecla do Santos. Pô, o Santos é diferente, a base do Santos é muito forte, que não sei o quê. A base do Flamengo, recentemente, tem colhido muitos frutos também. Mas, cara, a base do Fluminense também é muito interessante. E é um trabalho muito maneiro do Fernando Diniz não deixar essas peças de lado, né? Porque às vezes, cara, inevitavelmente esses jogadores vão ter menos chance. Inevitavelmente. São jovens, ainda estão subindo, estão se adaptando e tudo mais. Mas é maneiro ver um treinador que usa tanto essas peças, né? Cara, isso aí. Aí a gente vê aqui alguns comentários aqui. Esse aqui me chamou a atenção, Luiz Carlos Júnior. Esse esquema com 2 centroavantes tem que ser só para jogos específicos. Ontem não funcionou. Beleza, foi um jogo mais atípico. E eu acho que a falta do John Arias ali em campo ajudou muito a esse esquema do Fluminense não funcionar. É um jogador que é muito importante para o time, a bola passa muito por ele, o jogo do Fluminense passa muito pelo Arias. Quando ele não está em campo, cai o rendimento do time, isso é notável. Sim. Mas, cara, o Fluminense consegue a vitória no Maracanã. Como disseram aqui nos comentários, o Cruzeiro é um freguês do Fluminense. Desde 2018 o Fluminense não perde para o Cruzeiro. É absurdo. Fez jus ao mando de campo e vence mais uma partida. Teve os anos do Cruzeiro na Série B, como o diretor disse, mas os números estão aí, diretor. Se você quer ler todos os comentários ou quer deixar pro final? Não, eu ia ler os comentários e eu queria saber de você, que você tinha falado que queria falar um pouco mais sobre o Diniz, então vamos ler aqui alguns comentários. Perfeito, aí você entra no nosso do Diniz, que eu quero ver o que você vai falar. Um comentário interessante do Luiz Carlos, depois você lê, sobre os nomes, cara, da base do Fluminense. Beleza. Começando aqui, coisinha de maluco, a galera já aderiu à hashtag coisinha de maluco. E vitória do meu Flusão, Marcelo de Meia, joga demais, joga muito mesmo. O Fluminense dominou o jogo, Everaldo Tomás dominou, foi um jogo tranquilo, os números refletem isso, poderia ter sido um placar mais elástico. Pecado o chute do Cano não ter ido na trave, já entra nesse quesito aí, teve bola na trave do Germancano, Cruzeiro freguês, Maracanã FC, e aí o Lucas Almeida, salve Lucão, boa noite, chegou aí no chat também. Graças a Deus a final é no Maracanã, mas tem que ter pé no chão, o Inter tem um bom time, é um bom time mesmo, tem o Valencia se destacando bastante, mas eu acho que o Fluminense ainda assim é o favorito no confronto. Alexander é praticamente do mesmo nível que o André, absurdo, concordo, jogadoraço. Jogadorão é foda. Jogadorão. E aí o comentário aqui, do Luiz Carlos Lopes. Cauã Elias, futuro camisa nova do Fluminense. Tem o Arthur meio campo também. É isso. Acho que a gente tava falando do mesmo jogador, o Luiz, que é o Arthur que eu tava falando. Não lembro o nome dele agora, não lembro. Mas acredito que seja esse garoto também. É do nome, né? É do nome, não tem jeito. Quem tem esse nome geralmente trata bem a bola. Mas, cara, falando aqui um pouco mais... falando aqui o mais... vai ser vendido por 5 milhões de euros pro time da Inglaterra. Ih, gol do Vasco, eu acho, hein? Mais um gol do Vasco. Gol do Veguete. Pô, se for gol do Verratti, eu vou até chorar aqui. Foi dele mesmo. Foi? 3-0. Então vambora. Assistência de Paulinho Paula. Botei essa dupla no cartola. Tá perfeito.